Então, muito bem, nessa alegria de pertencer a Cristo e da sua ressurreição, a gente vai ler. Eu vou tentar gravar essa nossa conversa, vou gravar, para que depois algumas pessoas que não estão entre nós possam fazer uso do vídeo. Diogo me disse que não pode participar, porque está com um pequenininho. E está numa reunião numa banca examinadora, e aí ficou somente Rafaela com a pequena. Ela disse que ia tentar entrar, mas talvez não consiga, etc. Então são coisas do caminho, né? E a gente vai ver como é importante o caminho, né? Então, dito isso, a gente pode pegar a Bíblia em Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 20 e... Oh meu Deus, acho que o versículo é o 13. O que é que vocês leem no versículo 13? Cristo, Gálatas... É isso aí. Gálatas 3, versículo 13. Diz assim... Posso continuar? Cristo remiu-nos da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Palavra do Senhor. Por que nós, ao falar de ressurreição, a gente começa com esse texto? Esse texto é um texto que nós encontramos em Deuteronômio 21, 23. Eu vou lá conferir, porque pode ser que eu não tenha enxergado bem. Deuteronômio 21, 23 diz assim: o que for suspenso é um maldito por Deus, é esse mesmo. Então, se falava de uma antiga penalidade, da antiga lei, essa penalidade que importava que alguém ficasse suspenso no madeiro, e que no tempo de Jesus, naquele tempo de Jesus, na cultura do tempo de Jesus, esta ideia era aplicada a quem morria na cruz. Perceberam isso? Porque aquele que morrera na cruz era também um homem que tinha ficado suspenso no madeiro. E na cruz a gente sabe essa coisa simbólica de morrer fora dos muros de Jerusalém, suspenso, como que rejeitado pelo céu e pela terra. É um maldito. Entenda por que é importante a gente entender isso. É que no tempo de Jesus, culturalmente, era uma vergonha ter andado com o crucificado. Era uma vergonha ter sido amigo de um crucificado. Era uma vergonha tão grande que já no primeiro momento, quando Pedro percebe a possibilidade de Jesus ser crucificado, você começa a ver que ali já começa a negação. Não, eu não estou com ele não. É uma vergonha ter andado com o crucificado. Eu me lembro de um pregador que certa vez dizia que nem a família ia buscar o corpo do crucificado. Eles eram jogados numa vala, porque aquele que é suspenso no madeiro é maldito. Por que é que os inimigos, aqueles que se opunham a Jesus, queriam tanto que Jesus fosse crucificado? Porque Jesus sendo crucificado, ficaria claro que aquele que foi suspenso no madeiro é um maldito, ou seja, esse homem não pode ser um Messias. Não bastava para eles apenas matar Jesus, eles precisavam acabar com a memória de Jesus. E para fazer isso, Jesus tinha que ser crucificado. Se nós percebemos isso, esse ambiente cultural em que acontece a crucifixão, a gente começa a perceber
Porque, na verdade, meus irmãos, tudo aquilo que a gente puder dizer sobre isso não faz a gente entender o que era naquele tempo essa realidade. Não faz. Porque é como você ser submerso em uma realidade diferente da sua. Não faz a gente entender. Então, o que se esperava depois da morte de Jesus na cruz era um silêncio. Um silêncio. A questão, porém, é que, mesmo depois disso, os discípulos, num primeiro momento, é importante dizer, tiveram medo, negaram, correram, ninguém queria saber de nada, se esconderam. Mas depois dessa experiência inicial, aqueles homens, sem medo algum, quer vivessem, quer morressem, começam a, como diz o texto da primeira leitura de hoje, encher a cidade de Jerusalém com a mensagem e o ensinamento e a memória do nome de Jesus Cristo. E eles não param. E prendem esses homens, mas eles não param. E matam, mas eles não param. E eles não ficam só em Jerusalém. Eles vão para Atenas, eles vão para Antioquia, eles vão para todo lugar e são perseguidos. E muitos são mortos, mas eles não param. Não param, não param, não param, não param, não param, não param, não param. Enfrentam um império. Enfrentam, anunciam, de dia, de noite, embaixo de sofrimento. Por que eles fizeram isso? Essa é a grande questão que se coloca. Num primeiro momento, numa primeira aproximação. Por quê? Esses homens práticos, simples, resolveram enfrentar o mundo por causa de um crucificado. Então a resposta, a única resposta possível é aquela que todos os textos bíblicos fornecem de maneira uníssona. Uníssona. E um destes textos que a gente pode mencionar é o que a gente vai ler agora, que é o da primeira leitura de hoje. Pega aí, por favor, Atos, capítulo 5. Versículos 27 a 33, vocês sabem que é a leitura de hoje, não é isso? Capítulo 5, versículos 27 a 33. Então a questão é, por quê? Qual é a explicação? Qual é o motivo desta contradição, desta incongruência? Alguns autores vão dizer que isso é a prova sociológica do fato da ressurreição de Cristo. Estão escutando? Porque num ambiente completamente contrário, eles começam a fazer isso. E qual a explicação? Todos os textos dão uma só. E é isso que a gente vai ver. A gente está vendo aqui um tipo de texto. Que tipo de texto é esse? A gente está vendo um discurso apostólico. Tem dois, em que basicamente a gente vai centrar a atenção da gente hoje. Mas hoje a gente está vendo um deles. Nós vimos muitos destes discursos de Pedro durante o nosso estudo dos Atos. Nós sabemos que do capítulo 2 ao capítulo 5 nós temos entre 4 a 5 discursos de Pedro. E eles têm mais ou menos a mesma estrutura, que aqui está resumida essa estrutura. A gente vai dizer, olhe mesmo, a partir do versículo 27, eles estavam presos, já era um contexto de perseguição, e é dito, tendo-os, pois, trazido, vocês estão acompanhando comigo, fizeram-nos comparecer perante o Sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. No entanto, encheste Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus,
a quem vós matastes, e olha, com intrepidez, com coragem, suspendendo no madeiro, olha a mesma ideia aqui. Deus, porém, o exaltou com a sua direita, fazendo chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas. Nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, meus irmãos, não é um ambiente tranquilo. Se você vê o que diz o versículo, o último versículo, acredito que é o 33, diz: ouvindo isto, eles tremiam de raiva e pretendiam matá-los. Palavra do Senhor. Esse é o contexto do testemunho. Essa é a força, esse é o coragem, essa é a razão do testemunho. Sempre a mesma, 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 sempre a mesma. E se a gente for voltar, esse é um resumo do discurso de Pedro. Vale a pena a gente voltar ainda nesse gênero, essa coisa do discurso apostólico, do livro de Atos, né? Que a gente sabe que Atos é intercalado por acontecimentos e discursos, não é assim? A gente volta em Atos 2, e se a gente pegar aqui Atos 2, se você pega o versículo, por favor, volte e pegar a partir do versículo 22, nós temos um outro discurso de Pedro, dizendo assim, a partir do versículo 22, posso ler? Homens de Israel, ouvi estas palavras. Posso continuar? Atos 2, 22. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, libertando da angústia do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. E aí vai citar o Salmo de Davi, que diz, lá no versículo 24, meus irmãos, acredito que diz assim, eu não sei, ela está queimada, essa lâmpada, me desculpa. Tá certo, é bom. Então, por favor, você vê então, olha, presta atenção, que aí, depois desse anúncio, retomando agora o nosso raciocínio, né? Depois desse anúncio, a gente tem uma citação de uma profecia bíblica de Davi, especialmente o versículo 27, diz assim, até minha carne repousará na esperança. Vocês estão vendo? Porque não abandonarás minha vida, minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo conheça a corrupção. E aí continua Pedro, atenção, no versículo 29, irmãos, isso tudo é muito importante, viu? Seja permitido dizer-vos com toda franqueza, a respeito do patriarca Davi, morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós, até o presente dia. Portanto, o que ele previu foi a ressurreição de Cristo, porque ele era profeta. E continua no versículo 32, a este Jesus, Deus o ressuscitou. E disto nós somos o quê? Testemunhas. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo e derramou. E é isto que vocês estão vendo e ouvindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então isso aqui é muito forte. Qual a razão do testemunho? Os apóstolos dizem, Pedro que negara, agora diz sem medo, diz até a morte. Importante a gente dizer isso. É um testemunho autenticado pelo sangue dos que
falaram. Percebe como isso é forte? Assinado com o sangue, com a própria vida. Somos testemunhas, quer vivamos, quer morramos. Entendem qual é o ambiente em que nós estamos? Então nós estamos diante disso, lendo este primeiro gênero de texto. Mas para avançarmos mais, existem especialmente 2 gêneros de textos, 2 formas literárias que falam sobre isto, sobre este acontecimento que nós queremos hoje olhar, conhecer na Escritura. Entenderam? Então isso aqui é um. Nós estamos vendo os discursos apostólicos. Eles são antigos. As pessoas que estudam esse estudo de Pedro, há um biblista que diz, se encontra nesse discurso que foi escrito em grego, a fraseologia própria palestina. Vocês entendem o que é isso? Por exemplo, eu escrevi uma tese italiana, mas eu reconheço que o meu modo de escrever italiano era uma tradução de português. Um italiano não escrevia como eu escrevo. Entenderam isso aqui? Uma pessoa que conhece profundamente o português e o italiano diz, isso aqui não é um italiano escrevendo. É um brasileiro, um português escrevendo, traduzindo para o italiano. Entendeu? Então, os biblistas, ao ler esses textos, dizem, olha, a fraseologia que está por trás do texto é tipicamente palestina, para dizer que é um texto antigo. Que Lucas pega um material antigo, que está na ambiência aqui da igreja primitiva, do discurso apostólico. Então, nós estamos falando dos discursos apostólicos. Mas agora vamos falar de 2 outros gêneros de texto. Então, 2 gêneros de texto, decora aí, que falam sobre a ressurreição de Jesus. Esses 2 gêneros de texto apontam basicamente 2 acontecimentos que já estão presentes nestes textos que vocês acabaram de ler, que são os acontecimentos básicos, centrais do anúncio. Entenderam? 2 gêneros de textos que vão nos colocar em contato com 2 acontecimentos básicos, centrais, que já estão nesses discursos apostólicos e que nós vamos ver depois. Primeiro gênero de texto, vou dizer logo os 2, as narrativas e as profissões de fé. Vamos repetir? As narrativas e as profissões de fé. Então a gente vai começar com as profissões de fé. O que são profissões de fé? Eram coisas que a igreja levava nos lábios. Uma coisa, é aqui? É uma expressão que a igreja leva nos lábios, leva consigo para declarar sua própria fé, para se reconhecer uns aos outros. A gente até brinca, Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Verdadeiramente ressuscitou. Diziam assim na igreja primitiva. Uma profissão de fé que se leva nos lábios. Essa profissão de fé, ela era um resumo, é uma síntese que você pode decorar e você pode apresentar perante uma autoridade, porque nós estamos falando aqui de testemunhas. Não é um fato para ficar guardado, é um fato público, é um fato testemunhado. Nós estamos falando de testemunhas. Então, perante os tribunais, alguém pode testemunhar através dessas básicas fórmulas de fé sintéticas. Então, que a igreja leva consigo para alimentar a fé, para se reconhecer, para usar perante os tribunais. Então, primeira fórmula de fé, a gente pode pegar em Lucas 24, que é bem conhecida essa parte, nossa. Lucas 24, acompanhe na escritura, que é muito importante. Abra aí Lucas 24, versículo 34. Versículo 34. É a página 13 e 22. Nossa, 34 ou 24? Capítulo 24, versículo 34.
Então o que é que acontece aqui? Aqui a gente tem uma narrativa, e no meio da narrativa, uma fórmula breve que é uma profissão de fé. Essa que diz aqui, versículo 34, Lucas 24, versículo 34. 34. E nós vamos ler agora. Diz assim, ó, essa frase aqui, ó. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Acharam? Sim. Achei. É o que? Verdade. É o que? Pronto. Isso que a gente diz. O Senhor ressuscitou verdadeiro. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Porque esse povo estava acostumado com mitologia. Um mito. Eles estavam acostumados com mitologia. Mas eles estão falando de uma realidade da história. E eles começam dizendo o quê? É verdade. Irmãos, não é por acaso que um grande escritor cristão chamado Tertuliano, no século III, quando a religião mitológica pagã começava a ruir, atenção para a palavra, atenção. A palavra salva a vida. A palavra salva a vida. Quando a religião pagã começava a ruir, Tertuliano diz: cristãos, prestem atenção, cristãos. A vossa fé não é o mito, a vossa fé é a verdade. Pode sublinhar essa palavra na Bíblia se puder. É o que? Verdade. O Senhor ressuscitou, e a gente às vezes sem pensar o que é que isso quer dizer. Ele ressuscitou o que? Verdadeiramente. Tem as pessoas que costumam falar que toda religião é uma verdade do ponto de vista de quem crê, né? Essa visão do mundo de hoje, que para um africano aquilo ali para ele é a verdade, quer dizer, relativizou. É porque a verdade, tudo bem, pensa-se em uma verdade relativizada, mas não é essa a verdade que está sendo falada aqui. A gente fala da verdade de um acontecimento histórico, assim como é verdade que nós estamos aqui reunidos. Não é um mito, é a verdade. É um acontecimento histórico e transcendente, mas é um acontecimento. É o que? Verdade. Não é um mito, é um acontecimento, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu. Uma fórmula de fé. Percebe isso aqui? E num tempo em que as verdades meio que se perdem na nuvem, a gente precisa resgatar isso aqui. Saber que existe nuvem, existe rocha. Percebe? Tem rocha. Tem nuvem, tem rocha. Então, isso aqui é a declaração de fé é um pouco isso. É a rocha onde eu me pego. Olha, é verdade. É verdade. As palavras dizem qual é a experiência. É verdade. Tá? A primeira coisa, é verdade, o Senhor ressuscitou. É uma profissão de fé. Uma outra que a gente passa por ela, às vezes não lembra, mas muito rica também. Pegue, por favor, Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Na sua Bíblia diz assim, versículo 8. Versículo 8. Como é que diz o versículo 8? Leia, por favor. Que diz ela final, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. A palavra de fé que pregamos. E agora no versículo 9.
Diga, continue. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Jesus, Deus, o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha essa palavra. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Mas é forte isso. A fé é uma experiência que salva. Que nos resgata. Que nos dá um chão firme. Que nos dá uma vida nova. A gente às vezes pensa nessa palavra só de maneira polêmica. Porque os evangélicos dizem isso, dizem aquilo, sobre a justificação pela fé. Mas muito mais do que isso, essa palavra é uma profissão de fé na ressurreição de Cristo, no senhorio de Cristo, que nos fala tanto. Se com tua boca tu confessares, e no teu coração tu creres que Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Eu me lembro uma das experiências mais bonitas da minha vida foi no Congresso Internacional de Comunidades. A Nela Cantalamessa pregava, pegou esse texto e disse assim: quem aqui é de língua francesa? Um bocado de gente terminou. Então vamos repetir. Aí o pessoal dizia em língua francesa: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Bonito, né? Quem aqui é de língua inglesa? Aí dizia o pessoal: repita. O pessoal repetia em inglês. Língua portuguesa, o pessoal repetia em português. Ele repetia com o povo, né? Então assim, se com tua boca, você vai vendo aí a beleza da universalidade da fé, do anúncio da verdade, que pode ser acolhida. A universalidade da fé. Foi lindo aquilo ali. Gente de todo lugar do mundo, como na Jornada Mundial da Juventude também, né? Mas essa proclamação dessa profissão de fé: se com tua boca confessares, se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Seja qual for a experiência profunda, até de dor que a gente esteja vivendo, de dificuldade, mas isso aqui é verdade. Se com tua boca confessares que Cristo é o Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Existencialmente falando, humanamente falando, espiritualmente falando, em todos os sentidos. É uma profissão de quê? De fé. De fé. Até aqui tudo certo? Então vamos ver. Então, primeiro a gente está falando de algum jeito. Até agora só falando das profissões de fé. E vamos agora para a terceira profissão de fé, que é a mais importante de todas. Segundo aquilo que eu estudei. Pode ser que alguém diga: olha, não, tem essa que é mais importante. A partir daquilo que eu aprendi, essa que nós vamos ler agora é a mais importante. Qual vocês acham que é? Oi? Nós estamos falando de um gênero literário, as profissões de fé que a gente encontra na Escritura, que falam de uma coisa: a ressurreição de Cristo. Ele apareceu, Deus o ressuscitou. Oi? Não. Tomé é uma narrativa. Vocês lembram? Não, mas quando ele diz meu Senhor e meu Deus. Pode ser. É isso que ele está dizendo. Pode ser. Pode ser. Mas não é isso que eu estou falando, não é desse texto não. Essa é a profissão de fé mais alta do Novo Testamento. Você está assim, quanto à compreensão do Filho Eterno de Deus. Mas vamos pegar o seguinte. Vamos pegar 1 Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola aos Coríntios, de Coríntios não, aos Coríntios, capítulo 15,
Essa passagem esse versículo que tu leu agora, também pode falar dessa relação, por exemplo, da pregação com a sua vida, tipo, se eu professo que eu... Claro que sim, Se eu claro que professo, sim. eu tenho que crer, não adianta eu professar sem eu crer. Pois é, claro que Primeiro sim, Coríntios. claro que sim. Vamos para frente. Vamos para frente, senão não termina. A gente vai conversar depois, a gente vai abrir a partilha. Vamos caminhando, vamos conversando, mas vamos colocando para frente, entendeu? Vamos conversando, mas vamos colocando para frente. Capítulo 15, versículos 1 ao versículo 11. O fato da ressurreição. Meus irmãos, eu quero fazer para vocês uma breve introdução a esse texto. Rápido. Em primeiro lugar, Paulo começa no versículo 1 assim, ó. Vamos lá no versículo 1. Lembro-vos, irmãos, o Evangelho. O que é o Evangelho aí? É a mensagem da... Capítulo 15, versículo 1. Vamos ler. Estão lendo? Lembro-vos, irmãos, o que? Então o Evangelho aí não tinha, veja só, o primeiro escrito do Novo Testamento, no segundo escrito do Novo Testamento é esse. Não tinha Evangelho livre escrito, para a gente já ir pensando nisso, né? Então quando ele fala de Evangelho aqui, ele está falando de quê? Da mensagem da salvação. Tá certo? Oi, Italã, oi, amado, oi, não sei se é Rafael Amabé, um abraço os dois, fiquem com Deus. Então estamos lendo a Epístola aos Coríntios, capítulo 15, fazendo uma reflexão sobre a ressurreição. Estamos lendo aqueles textos que são profissões de fé, coisas que os cristãos levam nos lábios para lembrar a fé, para dizer perante as autoridades, se necessário. Então a primeira coisa é o Evangelho. O que é o Evangelho? A mensagem de salvação, a boa nova de Deus. Então eu lembro para vocês o Evangelho que vos preguei e que recebestes, no qual permaneceis firmes, pelo qual sois salvos, se o guardais como vos anunciei. Estão vendo? De outro modo, teríeis acreditado em quê? Em vão. Aí presta atenção nessa frase. Transmiti-vos em primeiro lugar, versículo 3. Vocês estão lá comigo? Aquilo que eu mesmo recebi. Então presta atenção. Aí tem duas palavras, uma palavra muito importante. Qual é a palavra? Transmitir, antes disso. Transmitir o que eu recebi. Quem já ouviu falar da tradição da igreja? Quem já ouviu falar? A tradição da igreja. É isso. Tradição tem dois sentidos. Traditio, que é a coisa transmitida. E tradere, que é o ato de transmitir. Então ele recebeu a traditio, a tradição, e transmitiu o que ele recebeu. Presta atenção, é coisa preciosa. Não é invenção. Não é uma coisa que eu tenho autoridade para mudar. Eu guardo. Se deve guardar com a própria vida. Vocês serão salvos se guardarem como eu transmiti. Porque o que eu e qual é o fundamento disso? Porque eu não transmiti o que eu inventei. Eu transmiti o que eu recebi. E o que está em causa aqui, meus irmãos, é a intervenção de Deus na história. E é isso que vocês vão ver agora. E aí ele começa a dizer, então, meus irmãos, em primeiro lugar, presta atenção, agora presta muita atenção aqui no que eu vou dizer. Paulo está dizendo, Coríntios, eu transmiti para vocês o que eu recebi, dentro das confusões, porque aquele povo lá era um pouco, era uma comunidade que tinha problema, e eles estavam começando a criar, tudo bem, Jesus ressuscitou, mas será que a gente ressuscita também? Como é isso? Como é esse negócio de ressurreição? Vocês compreendem? Começa essas coisas que às vezes dá na cabeça e etc e tal. Então Paulo vai dizer, olha, presta atenção, vocês têm que guardar, porque eu transmiti para vocês, não foi uma coisa que eu inventei, é aquilo que eu recebi. Eu me
fosse medonho para gravar aqui para os outros poderem fazer uso. Mas essa casa é movimentada, graças a Deus, né? Então, olha, transmitir o que eu recebi. É quem é? Ah, tudo bem. Olha aí, que maravilha. Oi, Felipe, paz, tudo bem?